Oi, gente, tudo bem? Então, eu coloquei para vocês o quiz lá com algumas perguntinhas de conjuntos. E aí, bom, a gente vai ter que rever tudo aquilo, mas eu coloquei pra gente já ir. Quanto mais a gente vê, né, mais a gente vai aprender, vai ficando mais fácil. E aí, daquelas perguntas lá, a que eu vi que foi a mais. A que quase todo mundo errou. Acho que duas pessoas, três acertaram, não sei. Mas muita gente errou. Foi essa questão aqui do diagrama de Venn, tá? Então, eu vou trazer aqui a solução dela, né? Como que a gente resolve. Depois, eu vou colocar um outro diagrama e eu vou fazer uma pergunta. A pergunta vai aparecer aí na postagem e vocês têm que responder a alternativa correta dessa pergunta, beleza? Então, olha só, o diagrama de Venn a gente já tinha visto, né? Que são esses diagraminhas que a gente coloca os conjuntos e os elementos dentro. Cada elemento, né, no seu respectivo conjunto. E aí eu fazia essas perguntas, né? Quem é esse N de A, N de B? Relembrando, quando eu coloco esse N e o conjunto entre parênteses, eu estou perguntando o número de elementos daquele conjunto que está dentro do parêntese. Então, aqui, NA, eu estou perguntando o número de elementos do conjunto A, certo? NB, o número de elementos do conjunto B. E assim por diante. Muita gente foi e colocou os elementos mesmo. Então, colocou lá 2, 4, 14, isso aqui. E acabou que deu como errado, porque eu pedi apenas o valor, pedi apenas a quantidade. Correto? Então, toda vez que eu coloco esse N, eu estou querendo falar número de elementos. Então, o que era para ter sido feito nessa questão? Bom, primeiro eu estou perguntando o número de elementos de A. Eu vou olhar no meu diagrama quem é meu conjunto A. Gente, meu conjunto A, ele é toda essa galerinha que está aqui, certo? Está aqui na bolinha do A, né? Então, esse é meu conjunto A. Eu poderia simplesmente contar os elementos, ou se você quiser, você pode escrever todo o conjunto. Na questão eu não pedi, mas pode ser que tenha questão que eu peça. Então, o conjunto A, a gente sabe, né, que a gente coloca o A, coloca a chavezinha, e a gente vai enumerar toda a galera que está aí. Então, vai ser o 2, o 4, depois o 7, o 9, depois o 11, o 13, o 14 e o 16. Eu coloco assim em ordem porque fica mais fácil depois para a gente trabalhar. Então, esse é o conjunto A, tá? Eu poderia escrever ele, na questão não pedi, eu pedi só o número, ou poderia vir aqui e contar também. Então, eu tenho quantos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de elementos do conjunto A é 8. Então, é isso que eu pedi para vocês fazerem, tá? Vocês poderiam ter colocado, ter escrito todo o conjunto, ou ter só contado. Nesse caso aqui, se eu pedir para você escrever o conjunto, você vai ter que escrever. Bom, aí depois eu peço os demais. Você vai fazer da mesma forma, tá? Então, para o B, esse aqui é o conjunto B. Eu pego todo o círculo do conjunto B e conto quantos elementos tem. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o conjunto B tem 7 elementos. Agora, para o conjunto C, eu vou fazer a mesma coisa. Conjunto C, são esses elementos aqui, ó. Vou e conto novamente. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já coloquei o número de elementos do conjunto A, do conjunto B e do conjunto C. Agora, o que acontece nos próximos? Nos próximos, eu estou pedindo esse primeiro aqui. O que eu estou pedindo nessa pergunta aí? Eu quero o número de elementos de A interseção com B. Se você lembra o que é a interseção, você sabe que é os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu quero o número de elementos que estão no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar no diagrama onde que está a interseção de A e B. Então, o conjunto A a gente já viu qual é todo esse aqui. O conjunto B é todo esse aqui. Então, gente, a interseção é a galera que está aqui no meio, né? Essa vai ficar bem. A interseção, vou fazer de outro jeito, peraí ainda. Vou só colocar a interseção.
Então, a gente já viu quem é o conjunto A, que era essa galera aqui. A gente já viu quem era o conjunto B, que era essa galera aqui. Então, a interseção, obviamente, vai ser o encontro, vai ser essa galera aqui. O 14, o 16, o 7 e o 11. Então, quantos elementos a gente tem nessa interseção? 4 elementos. Então, a resposta aqui seria 4. Era isso que eu queria que vocês tivessem feito, analisado no diagrama quem são as interseções e colocado qual o número de elementos que tem lá dentro. Na próxima, a interseção com C. Novamente, eu vou ver, o conjunto A é esse aqui, o conjunto C é esse aqui, então a interseção vai ser essa galera aqui do meio, né? O 9, o 7 e o 11. Então, o número de elementos da interseção são 3. Correto? Na próxima, eu quero B interseção C. Então, novamente, eu identifico quem é o conjunto B, a gente já viu que é esse aqui. Eu vou identificar quem é o conjunto C, é esse aqui. E agora a gente vai ver quem está na interseção, ou seja, quem está nos dois. É essa galerinha aqui do meio, né, que está nos dois. O 7, o 11 e o 27. Então, são 3 elementos na interseção. 3. Por último, eu pedia quem está nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Eu quero saber quem é a interseção de A, interseção B e interseção C. E essa galerinha aí é a mais fácil, porque é a que está no meio, né? É a que está pegando em todo mundo. Está pegando aqui no A, no B e no C. Então, é o 7 e o 11. Ou seja, 2 elementos. Então, era isso que eu estava pedindo nessa questão, tá? Que vocês colocassem o número de elementos em cada conjunto que eu estou pedindo. E aí teve muita gente que escreveu, né, os elementos e acabou que o questionário está como errado, porque você tem que colocar um valor. Teve gente que acho que tentou fazer aquilo de ir diminuindo aqueles probleminhas que eu tinha feito antes, que não é esse caso, porque naquele caso eu dou já a quantidade, eu já dou esses N's aqui. Esse caso aqui eu dou realmente quem é o elemento, então tem diferença, tá? Quando eu coloco esse pontinho aqui, isso quer dizer que esse 2, ele é o elemento que está no conjunto, tá? Naqueles probleminhas eu colocava só um número, porque era o número de elementos. Então tem diferença, tá? O jeito correto de fazer é esse que eu acabei de passar aqui para vocês. E aí, dito isso, eu vou pedir para vocês responderem uma questão aí na atividade, que é baseado nesse diagrama aqui, tá? Esse outro diagrama de Venn. Ele é parecido com aquele, só que em vez dos números eu coloquei as letras, tá? E eu vou fazer, tem 4 alternativas para vocês analisarem e apenas uma está correta. Então eu quero que vocês me marquem qual é a correta. Beleza? Então, gente, é isso, tá? Tentem aí fazer mais esse e a gente vai se falando. Até mais.